Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Há alguns dias eu estive no estabelecimento de um amigo e ele me mostrava uma nota falsa. Enquanto ele trabalhava, ele recebeu lá como pagamento uma nota falsa. E eu nunca tinha visto. Ele recebeu sem saber, depois descobriu a nota falsa. E eu realmente nunca tinha visto uma nota falsa. E ele me mostrou e a gente ficou tentando lá ver as diferenças daquela nota falsa para uma nota verdadeira. Mas apesar das dificuldades que nós tivemos, uma pessoa que conhece facilmente identifica, consegue estabelecer a diferença, ele conhece o que é verdadeiro, então aquilo que é falso salta aos seus olhos. Então, uma atividade que para mim não foi tão fácil, para alguém acostumado a isso, é muito fácil identificar. E eu queria falar com vocês nesta noite acerca de um ensino de Jesus, acerca daquilo que é verdadeiro. E quero também que você pense na sua vida, nessa sua caminhada com Cristo. Como é que o Pai tem olhado para você? Eu gostaria de ler com vocês nesta noite o Evangelho de João, o capítulo 15, os 5 primeiros versos, que nos diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira. Palavras do Senhor Jesus, não é? E aqui nós estamos no Evangelho de João, nós estamos naqueles últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. E ele traz vários ensinamentos, né? A partir do capítulo 13, você vai ver do Evangelho de João que Jesus aí está nesses últimos momentos e está ensinando, está conversando aí com os seus discípulos. Ele quer deixar a conhecimento, ele quer deixar ensinamentos claros para eles. E aqui ele vai se apresentar como a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Vai dizer também que os seus discípulos são os ramos. E o texto é claro aqui no ensino, quando ele fala acerca da dependência que nós precisamos ter. Então, o texto vai apresentar Jesus, a videira verdadeira, o Pai, o agricultor, e vai falar dos ramos, que também há ramos aí nesta videira. E aí você pode perceber que Jesus é apresentado como a videira, o Pai, o agricultor e os ramos. E esses ramos aí você
você viu pela leitura que existe aqueles ramos que produzem e os ramos que não produzem. O agricultor cuida desses ramos. Ele corta os que não produzem e limpa aqueles que produzem, para que eles possam produzir mais. Capítulo 15. João abre esse capítulo 15 com palavras de Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira. Você já viu aí uma videira? Você já viu aí uma plantação de uvas? Não é? É uma visão muito bonita, não é? Se você já viu uma plantação de uvas, é algo muito bonito, né? Aquele verde, né? As uvas penduradas. Na minha casa, nós já plantamos, né? Uma época nós plantamos aí uma videira, não é? E é muito bonito de se ver. Os frutos pendurados. Mas não é uma planta que você costuma ver facilmente. Mas para os ouvintes de Jesus, quando o Senhor fala sobre a videira, isso traz um significado para aqueles seus ouvintes. Havia um significado simbólico em relação à videira. E por quê? Israel era conhecido, né? A nação de Israel no Antigo Testamento era conhecida aí como a videira. Mas Jesus está se apresentando como a videira verdadeira. E por quê? Porque Israel falhou nesse seu papel. Ela não cumpriu aí o papel da videira, da forma como Deus planejou que a nação fosse. Aí Jesus começa dizendo: olha, eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Então, se Israel falhou, o Senhor Jesus está aqui para cumprir o propósito de Deus. Então, ao ouvir isso, né, os seus discípulos tiveram aí seus ouvidos aguçados. E em que momento o Senhor está falando isso para os seus discípulos? Né? O Senhor vai contar aí essa alegoria para os seus discípulos nesse período. Ele está aí entre aquele período lá da ceia, né, em que ele faz a instituição da ceia, aqueles momentos ali em que ele seria traído, aqueles momentos que antecedem aí a sua prisão, a sua morte. A gente está aqui nesse momento. Então, antes de ser preso, antes de que todos aqueles eventos, né, que seriam desencadeados após a sua prisão, Jesus está aí trazendo ensinos, trazendo fortalecimento, instrução para os seus discípulos. Era a oportunidade que ele tinha de trazer essas instruções, de deixar isso aí forte naqueles corações, naquelas mentes. Então, antes de ser preso, Jesus vai falar para eles da diferença que é o ramo que dá fruto para o ramo que não dá fruto. E ele vai dizer: vocês precisam permanecer em mim. Jesus é a videira e existem os frutos que produzem e os frutos e os ramos que não produzem frutos. Pensa nisso aí.
ramos que produzem e ramos que não produzem. Então, Jesus está falando aqui para os seus discípulos nesse momento, né? Naqueles momentos que antecedem a sua prisão. E aí ele vai dizer repetidas vezes, permaneçam, permaneçam. Que significado isso aí teria para aquele grupo? Jesus está falando aqui com os seus discípulos. Dentre esses discípulos, nós temos aí a figura de Judas, que está aqui. Então, quando você olha aí quando você pensa em Judas Iscariotes, você começa a olhar para o texto e começa a ter lampejos. Você começa a imaginar aquilo que o Senhor estava querendo falar para os seus discípulos, aquilo que ele começa lá desde o capítulo 13. E aí, se você olhar lá no capítulo 13, Jesus vai dizer, né? Jesus vai fazer aí, lavar os pés dos seus discípulos. E aí no verso 10 ele vai dizer: declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E por quê que nem todos estavam limpos? Havia a figura de Judas ali. Judas era aquele homem que acompanhou Jesus, que comeu com Jesus, que ouviu os seus ensinos, que viu os milagres acontecendo. Ele estava ali naquela caminhada junto com os outros. Mas Judas não estava com o seu coração inteiro com o Senhor. Se você pensar na figura de Judas, você vai ver que ele foi alguém que fez as suas próprias escolhas e que essas escolhas o levaram para longe, para distante do Senhor. Então não basta você estar naquele grupo. Você precisa permanecer no Senhor, que é Senhor do grupo. Judas esteve ali com o Senhor, participou de todo o treinamento, ouviu as mensagens, as palavras, foi testemunha dos milagres, mas não estava de fato com o coração inteiro com o seu Senhor. As escolhas que fazemos, elas podem nos levar para longe ou para perto do Senhor. Olhando de fora, não havia diferença alguma entre aqueles homens. Não havia diferença. Qualquer pessoa que passasse por ele, olha, esse é um seguidor. Esse é alguém que está com Jesus. Mas Jesus sabia. Jesus sabia a diferença que existia naquele grupo. Jesus sabia exatamente quem estava com o coração inteiro voltado para Ele. Quem estava aí com esse relacionamento sincero. E sabia também qual era o relacionamento que não tinha, que não havia sinceridade. Permanecer no Senhor está para além da superfície, desse relacionamento superficial, sem profundidade.
Jesus estava dizendo para aquele grupo: vocês precisam permanecer em mim. Se vocês não permanecerem em mim, se não houver profundidade, vocês não vão poder fazer nada. Vocês vão produzir porque são ligados a mim. Vocês vão produzir porque estarão ligados, estarão nesse relacionamento de amor. Eles iriam passar por muitas coisas a partir da prisão de Jesus. Eles estariam sem um mestre. Eles estariam vendo aí as suas esperanças, né? Pelo menos naquele momento, os seus olhos estariam, a esperança seria frustrada. Eles contemplariam que nem todos que estavam ali estavam de fato com o Senhor, com o coração inteiro. Mas Jesus, quando amou os seus discípulos, amou até o fim. E desejava e queria que eles permanecessem no seu amor. Permanecessem no seu amor. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vocês precisam entender que o ramo que estiver aqui, ele precisa dar frutos. Eles precisam dar frutos e esse fruto ele só virá através desse relacionamento. Eu tenho ensinado a vocês, eu tenho falado, e eu sei que a palavra está limpando, eu sei que a palavra está trabalhando na vida de vocês. E vocês precisam permanecer nisso, permanecer nesse amor, permanecer nesse relacionamento, independente das circunstâncias. E olha que vocês vão passar por muitas coisas a partir daqui. Mas eu preciso dizer a vocês: permaneçam em mim. Permaneçam. Vocês não vão conseguir fazer nada se não estiverem comigo. E esse relacionamento está para além da minha presença física. Vocês precisam entender isso. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquele que vim cumprir o propósito do meu Pai e cumprir. E o que eu desejo? Eu desejo que a palavra que eu tenho ensinado, a palavra que eu tenho falado, frutifique. E como ela vai frutificar? Vai frutificar através de vocês. Mas vocês precisam permanecer comigo. Permaneçam. Permaneçam. Independente do que vai acontecer. Permaneçam comigo. Foi a advertência, foi a orientação de Jesus para os seus. Qual é a orientação que o Senhor está dando para você hoje? Ele não mudou, ele permanece como a videira verdadeira. O Pai também é o agricultor. Posso perguntar uma coisa para você? Como é ou como está
o seu relacionamento com o seu Senhor. Como é que está o seu relacionamento com a videira que é verdadeira? Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Isso é um fato. Não existe aí nada. Humanamente, nós somos incapazes de fazer qualquer coisa em relação a esta obra. A obra que Deus começou. A boa obra que Ele começou. Sem o Senhor, nós não temos como nos apresentar diante de Deus. É nele, é através dele que nós vamos nos apresentar. Então aí está a nossa incapacidade humana. Por isso ele veio. Porque nós não tínhamos como fazer isso. Nós não tínhamos como nos apresentarmos diante de Deus. E o Senhor veio para que nós tivéssemos essa oportunidade de estar diante do Pai. Então, porque Ele veio e morreu em nosso lugar, nós temos essa possibilidade, essa oportunidade de estarmos diante do Pai. Mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento com o Senhor, com a videira, precisa ser um relacionamento sincero, real. Nós precisamos estar em completa e total dependência dele. Nós precisamos estar aí numa entrega total, nós precisamos estar numa submissão. Permanecer no Senhor é uma escolha que precisamos fazer. É uma entrega que precisamos fazer. É uma vida que precisa estar aí entregue, submissa no altar de Deus. Para que possamos produzir o fruto que Ele deseja. O fruto que é para a glória do nome do Pai. Uma vida que glorifica ao Senhor. Não basta fazer parte do grupo. Não basta cantar o mesmo louvor que o grupo. Não basta presenciar aí os mesmos milagres. Porque Judas também fez isso. Mas a escolha que ele fez o levou para longe do seu Senhor. Olha, nem todos estão limpos, é verdade. Você precisa deixar que a palavra trabalhe em você. Eu não sei, mas você sabe, e o Pai também sabe como é que está a sua vida nesse momento. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Deixa a palavra trabalhar na sua vida. Deixa a palavra limpar aí as impurezas. Nós precisamos deixar que essa palavra que ouvimos trabalhe, limpe as nossas vidas. Nós precisamos fazer uma escolha de permanecer nele, por entendermos que sem ele nós não temos como nos apresentarmos diante de Deus.
A advertência que o Senhor fez. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos fazer nada sem Ele. Não permaneça. Olha as escolhas que você tem feito, olha os caminhos que você tem andado. Você precisa permanecer na videira, porque é dela, é da videira que haverá vida em você. É através dela que você vai produzir o fruto que Deus deseja. Então permaneça. Eu disse, mas eu vou repetir. Qual o caminho que você tem andado? O que é que tem povoado aí a sua mente? Escolha permanecer no Senhor, sendo limpo pela sua palavra. Não permaneça no grupo apenas. Você precisa permanecer no Senhor e deixar que a palavra de Deus limpe você, para que você possa produzir fruto que glorifique o Pai. Que Deus abençoe sua vida, que fortaleça, que faça de você um ramo frutífero para a glória de Deus. Um grande abraço. Deus abençoe sua vida e até a próxima.